forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí que é construir. Hoje diretamente lá do meu querido Belém do Pará, onde eu gosto muito, já morei. É uma terra maravilhosa. Hoje com o meu amigo Janilton Maciel, maravilha, engenheiro referência lá no Pará. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Janilton. E para só um minutinho de você e pedir para você, meu amigo e minha amiga, se inscreva no nosso canal. É de graça, dá essa moral pra gente. O YouTube só reconhece se você curtir, se você compartilhar, se você comentar. Então não esquece, se inscreva e vamos lá. Janilton, muito obrigado por você ter aceito nosso convite. Se apresente para quem não conhece quem é o Janilton Maciel. Hoje eu fico até meio preocupado, sabe, Diego, em falar, responder essa pergunta aí, porque a gente acaba fazendo de tudo um pouquinho, né? E quando eu chego num hotel assim, vai dar função, né? Antigamente eu colocava lá engenheiro civil, né? Hoje eu sou muito mais referendado quando eu coloco assim, engenheiro criativo, né? Porque a criatividade dentro do nosso cenário, ela é bem importante para que seja um fruto. Hoje, o próprio mercado cobra isso da gente, né? Então, eu tenho uma formação aí de técnico de edificações, tecnólogo em construção civil. Sou também formado em engenharia civil pela Federal aqui do Pará. Tenho mestrado nessa linha e tenho pós-graduação na área de gestão da qualidade, né? Mas meu foco principal dentro da linha de construção seria desenvolver o sistema Toyota de produção, ou como é conhecido aqui no Brasil, de Lean Construction ou construção enxuta, né? Esse é o nosso foco aí. Maravilha. Pouca coisa, né? Ô, Janilton, vamos falar aqui sobre um pouco de cada coisa aqui. Vamos pincelar nessa parte de infraestrutura de transporte. Aí no Pará ainda é um pouco desafiador, por ser um estado de uma área muito grande. Nós temos esse problema na questão da infraestrutura de transporte. O que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Realmente, Diego, a maior dificuldade, as maiores dores são realmente, eu sempre digo que são os profissionais qualificados nessa área, né? Porque realmente engenheiros de transporte, a gente vê que tem pouquíssimas pessoas especialistas nesse assunto, né? E a gente sabe também que a gente não, o engenheiro ele não é muito político, ele é muito técnico, então assim, a ligação da política é importantíssima na escolha de profissionais habilitados para esse tipo de serviço. A gente aqui passa por uma dificuldade muito grande, estamos nos arrastando aqui por uma obra de PRT, de mobilidade, que ela está mais atrapalhando do que ajudando nesse momento, né? Então, o desenvolvimento da linha de pesquisa na área de transporte e mobilidade é essencial, ainda mais que ano que vem nós teremos a COP30 no Brasil, né? E eu acho que você é de conhecimento notório que a COP30 será em Belém do Pará. Só Belém do Pará receberá o planeta inteiro para discutir meio ambiente. E a engenharia não se descarta desse cenário, né? Então, nós precisamos melhorar nossas infraestruturas. Nós estamos participando de reunião aqui com o governo do estado. Várias pessoas, inclusive o governo federal está mandando pessoas para cá para a gente discutir realmente a atenção especial na questão de mobilidade. Não só no transporte rodoviário, como são as nossas grandes malhas rodoviárias, né? Mas também no aeroviário, inclusive também no ferroviário. E nós somos uma das poucas capitais no país que desenvolvemos transportes rodoviários, ferroviários, na linha de ferrogrãos. Inclusive, nós temos um dos maiores portos de exportação de grãos aqui, né? Somos abençoados por rios. Então, nossa malha hidroviária também é bastante densa, né? E nós temos o porto aqui de Vila do Conde, temos o porto aqui, inclusive o porto lá de Itaqui, do Maranhão, que é bem próximo também. Então, nossa ferrovia se comunica com esse porto também. Então, assim, nós temos uma vasta área bem aberta para ser explorada nessa área de mobilidade e transporte em questão dos intermodais.
Entendi. Ô Janilton, como é que você vê essa questão da tecnologia, né? Que ela vem impactando, vem modificando. Isso aqui é que a gente está fazendo uma tecnologia, né? Tem os prós e os contras em tudo. Mas na parte da engenharia aí no Pará, como é que ela tem impactado a parte da construção? Eu sempre digo que faço até uma analogia meio engraçada com relação que nós temos que a construção civil, por exemplo, ela é uma indústria, né? Tanto é que nós somos ligados à FIEPA, Federação das Indústrias. Mas de indústria, atualmente, nós não vemos nada, né? É muito arcaico, Ainda você ainda vê aquelas questões de vigas sendo montadas de forma bem artesanal. Eu digo que a gente saísse da indústria para entrar no artesanal. Então, o Estado é um local bastante receptivo para as tecnologias. O profissional que chegar aqui implementar linha de tecnologia vai ser abraçado de uma forma muito grande. Tem muita oportunidade. Vou só te dar um exemplo aqui, que eu estava em discussão com uma grande consultora aqui da região, e ainda não temos nenhuma consultora, agora que nós vamos tentar fazer o lançamento da primeira, com lajes planas protendidas. A laje plana protendida, tu tira aquelas coisas de viga que tu tens que ficar fazendo, né? Faz o tabuleiro, joga, lança os cabos de protendidos, concreta. A ideia era fazer uma laje por semana, a cerca de 400 metros quadrados de laje por semana. Coisa que nós estávamos fazendo isso em um mês. Então, assim, desenvolvimento tecnológico, a gente precisa na região, mas precisamos de pessoas extremamente qualificadas para que a gente desenvolva isso, né? Os softwares, por exemplo, de ERP, software de gestão integrada, agora que eles estão entrando no mercado, as consultoras estão aprendendo a utilizar eles agora. Não estou falando assim, não das mega consultoras que já utilizam, né? Mas 70%, a última vez que eu fiz uma pesquisa na JUSEPA, que é a Junta Comercial do Estado do Pará, 70% das consultoras aqui no estado são de pequeno porte ou microempresas. Então, 70% do nicho está nas pequenas empresas e não nas grandes. Então, é esse investimento que nós temos que fazer aqui e é um campo muito aberto para profissionais que queiram trabalhar em desenvolver esse tipo de tecnologia. Aí onde você mora é uma cidade histórica, uma cidade centenária, né? Onde tem vários casarões tombados, né? Estrutura que durava, né? Apesar de não ter a modernidade de hoje em dia, que deveria ser para poder ter aquela duração. Como é que você vê essa questão da melhoria, da inovação, nesse sentido de qualidade e durabilidade das estruturas aí no Belém do Pará? Diego, eu participei de um fórum de debate aqui, onde eu fui convidado para a gente justamente discutir sobre esse assunto, tá? Eu sou um defensor da situação que uma edificação ela tem que durar para sua finalidade. Eu vou só te dar um exemplo. Nós temos um prédio aqui que realmente ele é um prédio de praticamente 15 andares. Ele é um prédio que dura, praticamente ele tem 80 anos de vida e está muito bem conservado porque ele foi muito bem executado. Tá? Mas aí eu levantei uma lebre lá. Será que ele teria a finalidade de se continuar do jeito que está hoje? Por que eu te falo isso? Porque é um prédio que não tem vaga de estacionamento, é um prédio totalmente fechado, não tem ventilação e a gente sabe, vamos lá, hoje todo mundo tem 1 ou 2 carros, né? Outra coisa, o calor aqui é infernal, cara. Nós estamos atingindo temperatura de até 50%, 50 graus Celsius aqui. Então, o prédio em si perdeu a sua finalidade. Então, o que adianta eu projetar um prédio para durar 100 anos se com 50 anos ele perde a finalidade dele? E já estão pensando e já estão discutindo se vão demolir, porque é um prédio um pouco centenário, né? Tem essa questão ainda da arquitetura dele e tal. Então, assim, eu sou um defensor de que cada edificação seja projetada para durar a sua vida útil, a sua vida útil de finalidade. Porque a gente, cara, nos últimos 50 anos evoluiu mais do que nos últimos 2000 anos. Então, é estudar a finalidade, estudar para que serve e a gente pensar também como vai desenvolver a engenharia daqui nos últimos 50 anos e pensar nessa projeção. Porque não adianta, o que eu quero resumir para ti? Não adianta você produzir um concreto que dure 150 anos se o prédio só tem uma finalidade de vida de 50. Porque eu produzir um concreto
para aguentar 150 anos é bem mais caro do que você produzir um concreto para durar 50 anos. Isso é notório, entendeu? Certeza. Estudar essa tecnologia para que ela venha a nosso favor, né? O que você está falando dessa questão da sustentabilidade e da própria edificação, né? Aqui no Nordeste não deve ser muito diferente daí do Norte. Quando você tem uma obra que você se preocupa com a sustentabilidade, o cliente ele já olha com outros olhos por conta da questão do valor. Mas, como você falou, se a gente pensar hoje só no agora, o amanhã vai sair mais caro do que o hoje. Então, a gente tem que conscientizar o próprio cliente que vai comprar aquele imóvel, né? Seja ele para escritório ou seja ele para habitação, para poder mostrar para ele que o valor agregado ele não está caro. Na realidade, ele está o justo, porque justamente como você falou, a gente tem que pensar lá para frente. Porque você faz uma edificação pensando daqui a 50 anos, para a engenharia é nada. Então, como você disse, a gente tem que pensar numa coisa sustentável. Por exemplo, um negócio desse aí tem que ter pensado em estacionamento. Você falou 2 carros, mas aqui é uma realidade que hoje tem uma família de 4 pessoas, é 4 carros, né? Hoje em dia todo mundo quer ter o seu carrinho para poder andar. Consequentemente, vai o quê? Caos no transporte público também. Então, é uma gama de coisas aí. Como é que você vê essa questão da sustentabilidade aí no Pará? Diego, eu sempre digo assim que a gente tem que ensinar. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, que ele foi meu professor de faculdade, né? De uma questão, por exemplo, de nós termos disciplinas dentro do curso de graduação, disciplinas de criatividade e empreendedorismo, tá? Porque nossos engenheiros, por exemplo, aqui na região, tem uma certa preguiça de pensar, vamos dizer assim. Eu vou te dar um exemplo que eu fiz. Eu construí uma marina, tá? Onde nós tínhamos uma rampa de 25 por 100 metros e 25 centímetros de espessura. Era um vulto de concreto muito grande. Então, era um custo de concreto muito alto. E o projetista tinha pedido um FCK da rampa de 30 MPa. Okay? Só que a gente estudando, a gente analisando a questão, por exemplo, o professor Paulo Helene, que é um dos maiores nomes, o Papa aí no assunto de concreto no Brasil, ele mostra para a gente, através de estudos, que o concreto ele continua ganhando resistência após os 28 dias. Tá? E fazendo um estudo desse, chegamos à conclusão de fazer uma dosagem de um concreto de 25 MPa, porque essa rampa só iria ser usada com cargas praticamente 6 a 7 meses depois dela concretada. E nós produzimos o concreto de 25 MPa com aplicação de microfibras para que, quando chegasse aos 7, 8 meses, ela conseguisse atingir a resistência de 30. Mas nós pagamos o concreto de 25. Você entendeu? Então, tudo isso a gente tem que desenvolver na cultura nossa de engenheiro. Nós temos que aprender, na verdade, nós temos que reaprender a pensar, nós temos que reaprender a ser criativo, porque nós nascemos com isso. Nada melhor do que você observar uma criança e ver o quanto ela é criativa, né? Então, por causa disso, Diego, já que você está falando de tecnologia, eu adquiri agora, comprei uma licença de um domínio de um NICBR, de um site chamado engenheirocreativo.com.br. A minha ideia nesse site é trazer os profissionais com as melhores ideias mais criativas e divulgar o trabalho dessas pessoas. Para que a sociedade, de uma maneira geral, entre lá e veja o que está sendo feito de mais criativo no Brasil. Né? Eu não vou colocar lá, não vou publicar um cara lá, como é que faz uma parede? Não vou colocar isso no site. Né? Mas uma pessoa que está desenvolvendo um traço de concreto diferente, alguma coisa assim. Aqui na região nós tivemos um problema num porto, que era um problema de ataque de bactérias no concreto. As bactérias estavam comendo o concreto, só para você ter ideia. E aí a universidade entrou no jogo e conseguimos achar uma proporção de metakaolin no desenvolvimento de um novo concreto resistente a essas bactérias. Né? Então, são esse tipo de coisa que nós queremos desenvolver dentro do site, né? E trazer as maiores mentes do Brasil mais criativas para desenvolver essa tecnologia. Porque a gente peca, sabe no que é? É no nosso network. Dificilmente a gente só vai conseguir ter network quando a gente tem um evento presencial em São Paulo e nem todo mundo vai. E essa tecnologia ajudou a gente a encurtar distâncias. É como a gente você está aí, eu estou aqui. E a gente está trocar ideia. Entendeu? Então,
o meu sonho agora é desenvolver essa tecnologia, essa ferramenta, para que a gente encurte a distância entre a criatividade dos nossos profissionais. É como você disse aí, essa questão do gerenciamento, né, do engenheiro que está faltando bastante hoje nos profissionais que estão saindo dos egressos, é justamente isso, esse perfil de gerência, né? Porque o gerente é um dom, o cara ser gerente é um dom. Ser engenheiro, você estuda para ser, mas você ser um gestor, ser um gerente, é um dom do cara, né? Você pode, claro, aprimorar através de estudos, mas se o cara tiver o dom daquele para poder ser um gerente, claro que vai ficar mais fácil, mais fluido esse processo em si. Como é que a gente consegue girar essa chave da questão desses egressos que estão vindo para o mercado para poder ser um bom gestor, um bom gerente de uma obra que seja grande, que seja pequena, na sua mentalidade aí? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que você já está fazendo aí. Eu tenho que tirar o chapéu para você, né? É divulgando e mostrando para os egressos coisas que eles têm que continuar estudando. Não é porque se formou e tem que parar o conhecimento, né? Você é uma janela muito grande, trazendo... Eu já assisti vários podcasts seus, e pessoas de nome, de referência, e os egressos eles têm que vir aqui para dentro. A gente tem que divulgar esse material de você, porque eu sei que tem muitos profissionais virando Uber, né? A gente sabe disso. Mas eu vou te dizer, aí cria-se um paradoxo muito grande quando eu posso dizer assim, aqui, só essa semana, vou te falar com sinceridade, eu já recebi 2 telefonemas de amigo pedindo para indicar 2 profissionais, 2 engenheiros. E todos 2, eu vou te dizer assim, o salário em média na carteira é de R$10.000. 10 mil? 10 mil. Eu tenho que indicar 2 profissionais aqui, né? E eu sempre fiquei muito preocupado nessa questão de indicação. Eu perco até o sono por causa disso, sabe? Porque a pessoa me ligou e confiou em mim. Então não é qualquer nome que eu vou dar, não vou ajudar qualquer um. Eu vou indicar alguém que realmente se encaixa no perfil dele. Então não é só a pergunta, não é só o salário quanto ele está disposto a pagar que eu pergunto. Eu faço várias perguntas para tentar encaixar um profissional dentro do perfil que ele necessita, né? Então, que os egressos venham para cá, conheçam o que tem para se desenvolver, sejam diferenciados. Por exemplo, quando eu vou trabalhar num projeto, a primeira coisa que eu digo é que eu quero participar também da elaboração do projeto. Eu quero estar conhecendo, porque muitas das vezes os arquitetos, quando projetam, eles só se preocupam com a beleza. E a manutenção? Por exemplo, eu fui fazer uma casa ali que eu tive que pedir para alterar muita coisa, porque eu não tinha acesso à cobertura. Sabe, como é que daqui a pouco você precisa trocar uma telha, fazer alguma coisa, você não tem acesso à cobertura? Como é que o cara vai se virar nisso? Então temos que pensar em manutenções, temos que pensar... Esses profissionais que eu volto a repetir para ti, que pensam, eles são difíceis no mercado. E aí que eu te digo assim, muitos profissionais virando Uber, mas o mercado está precisando de muita gente. É verdade. Profissional que saiba trabalhar. Porque o mercado ele é muito seletivo, né? E você... Ele não absorve qualquer um. Você falou lá no início da nossa conversa aqui, dessa questão da preguiça do profissional em estudar, de se inovar constantemente. E a nossa profissão, ela é que nem um advogado. O advogado toda hora está mudando leis, o cara tem que estar toda hora estudando, senão ele fica para trás, aí fica um advogadozinho fraco. Mesma coisa é a engenharia. A inovação, ela é constante, ela é diária. Então, hoje, aqui em Sergipe, a tendência do engenheiro ficar para trás, aquele cara engessado, só tocador de obra, ele vai ficar para trás. Porque, assim, são tecnologias surgindo, são aplicativos surgindo, tendências diferenciadas de construção, tipo de construção diferenciada, de isopor, de placa pronta, que já são um pouco ultrapassadas, mas aqui no Nordeste é pouco difundida, não sei aí no Norte. O que é que você pode falar para a gente da questão das tendências aí no Pará, na área da construção civil? As metodologias construtivas, Diego, elas são, como tu falar, que são bastante abrangentes, né? A minha linha de desenvolvimento, só para tu teres ideia, quando eu comecei a construir para a Caixa Econômica, no Minha Casa Minha Vida, eles não aceitavam outra metodologia construtiva que não fosse tradicional, aquele tijolo lá, né? E eu estava querendo desenvolver cerca de um empreendimento com 280 unidades, com placa cimentícia, né? O famoso steel frame, né? Que, como tu falaste, já é bastante difundido,
mas na época a Caixa não aceitava. Eu tive que fazer todo um estudo e desenvolver e mandar para a Caixa em Brasília para análise dos índices da engenharia de lá, para que eles aprovassem. Hoje já é aprovado esse tipo de metodologia construtiva, né? Só que a gente sabe que não é todo mundo que sabe trabalhar, né? Aí um cliente meu viu assim, olha, o que a gente faz? A gente faz aquela parede de isopor mais leve e tal. Eu disse assim, é mais leve, mas é mais cara você trocar tijolo pelo isopor ou pela parede de steel frame. Se torna mais barato se nós modificarmos a metodologia construtiva. Tudo. A gente mudar tudo. Porque o steel frame, você muda a fundação. Você não precisa fazer fundações diretas. Basta colocar uma parede, porque ela é leve. Então, quando a gente muda todo o estudo, eu fui orientador de um TCC, de uma profissional, que a gente fez uma análise comparativa de custo entre o tradicional e o steel frame. Cara, quando a gente muda a metodologia construtiva e não um item só, uma parede, por exemplo, a economia era de 30%, porque até o desperdício você elimina. Schuyler, em 74, fez o primeiro estudo sobre desperdício. Lá ele identificou um número, 30% da obra tradicional é desperdício. Então, a cada 3 prédios que você constrói, só de desperdício, você construiria um novo, né? Então, agora vem a consciência ambiental. É por isso que eu te digo assim, a gente tem que pensar, por exemplo, na minha filosofia Lean, que eu aplico dentro dos meus canteiros, célula de produção, linha de balanço, gestão de processos, Kanban, todas essas ferramentas Lean, o que acontece? Eu sempre eu coloco na cultura dos meus profissionais que o lugar mais limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja, né? Amém. Então, quando a gente está, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tudo que é pensado na eliminação de desperdício. Quando a gente está fazendo paredes, você sabe que chega no canto da parede, né? Aí o cara quer meio tijolo. Aí ele pega a colher de pedreiro, quebra lá, né? Aí fica com meio tijolo. Mas a outra metade quebrou. Teve desperdício de material e teve sujeira, porque sujeira você vai gastar para limpar. E aí o que eu fui? Eu fui lá na olaria, conversei com a moça que fabricava, com a dona da olaria, para ela fabricar meio tijolo para mim. E fiz um cálculo, fiz uma planta de alvenaria. Eu sabia já quantos meio tijolo eu ia precisar. Então, tudo isso é fazer com que os nossos profissionais pensem dentro de canteiro, para que a gente elimine desperdício. O meio ambiente agradece. Né? O meio ambiente agradece e a gente gera economia. E outra coisa, nós profissionais não sabemos nos mostrar. Não sabemos nos mostrar. É verdade. Entendeu? Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Eu montei uma planilha que eu sabia o custo de cada dia de obra minha. Cada dia de obra minha eu mostrava para o chefe, para o dono da construtora, olha, custa isso daqui. Eu vou puxar a obra em 30 dias, né, o que estava previsto para acabar 30 dias antes. E olha quanto vai ser só de economia aqui, em 30 dias. Então, tudo isso que nós vamos fazendo de bom, nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar. Ninguém faz isso quase. Ninguém faz isso. Isso é verdade. Só para teres ideia, digo aqui, quando eu me formei em 2001, aqui na região, vou te dizer, no estado do Pará, só tinha 2 faculdades que formavam engenheiros civis. Hoje, inclusive, eu sou até auditor do MEC também, hoje nós temos quase 19 faculdades no estado do Pará inteiro que formam engenheiro civil. Então, é muito profissional sendo cuspido para o mercado o tempo todo, né? Agora, qual é a formação? Eu só te digo uma coisa, Diego, a todo mundo, o teu público que está te ouvindo, a todo mundo. Se a gente se diferenciar esse chiquinho aqui, nós temos uma chance muito grande de ser agentes transformadores e melhorar, inclusive, a nossa vida pessoal com ganhos, sim, estratosféricos. Porque, tu sabe, construção civil, né, cara, mexe com muito dinheiro. Justamente. Qualquer obrazinha que você vai fazer é R$1 milhão, né? Com certeza. Você tocou aí no assunto, Janilton, na questão que você, como professor, e aí eu pergunto para você, como é que você consegue conciliar, equilibrar esse seu tempo, né, enquanto professor universitário, de pós e de graduação, com a sua vida de consultor, né? Nessa parte aí que a gente sabe que não é fácil. Eu sempre digo assim, eu sempre tive um sonho, né? Minha filha hoje tem 4 anos, eu sempre tive um sonho. Eu via muitos profissionais dizendo que estava vendo os filhos crescerem na horizontal, né?
Saía de manhã o menino dormindo, voltava à noite o menino estava dormindo, né? Então, assim, quando eu fui para entrar em faculdade, eu disse assim, olha, eu não quero muitos compromissos com muita disciplina. Vocês querem que eu entre, querem que eu transporra um pouco do meu conhecimento para o grupo acadêmico, mas eu não quero dedicar muito tempo a isso, porque eu tenho um plano de vida pessoal também, como todo mundo tem, né? E assim, a gente procura, na consultora, eu procuro formar pessoas, né? Porque quanto mais a gente aprende a delegar, mais tempo livre a gente tem para desenvolver outros projetos. Por exemplo, como eu te falei, eu tenho muitas coisas. Eu tenho startup, eu tenho academia, eu tenho a consultora, tenho muita coisa. Então, a gente saber dosar o nosso tempo é impressionante. Por exemplo, você me mandou mensagem ontem à noite, eu fui te responder de manhã, porque a partir de 8 horas da noite, eu já me desconecto de tela. Sabe por quê? É onde eu vou me dedicar à minha filha, meu filho, à minha esposa. Sabe, eu sou muito família nisso. Então, eu chego em casa e todo mundo se desconecta de tela. Entrevistador chato da porra, mandando mensagem às 11 horas da noite. Mas assim, cara, a gente tem que aprender, na verdade, é desaprender a procrastinação, né, cara? Porque isso atrapalha demais a gente. Justamente. Eu tô aqui com você agora, meu celular tá desligado. Mas eu vou perder meus contatos? Não vou perder meus contatos, porque assim que eu ligar ele, todas as mensagens vão chegar e eu vou responder de forma prioritária. Você entendeu? Então, essas coisas é que a gente tem que aprender a desenvolver. A gente tem que parar de procrastinar. A gente tem que aprender a definir fatores. Eu tenho uma agenda hoje muito simples. Eu estava até conversando isso com a minha esposa ontem à noite. E ela perguntou assim, cara, como é que tu consegue fazer essas coisas de uma maneira tão simples? Né? É porque eu sou um fã do minimalismo. A logomarca da minha empresa, a logomarca da minha startup, sempre busco o minimalismo. Eu não preciso gerar complexidade para gerar resultado. Né? Então, a gente se preocupa muito com isso, Diego. Então, a gente aprender a pensar, porque assim, nós somos projetados desde a nossa educação, Diego, a pensar numa única resposta certa. Nós somos projetados para passar no vestibular. Né? E assim, no vestibular nós temos uma pergunta, embaixo 5 respostas. Dessas 5, apenas uma está certa. Então, a partir do momento que nós achamos a resposta certa, a gente para de pensar. Só para tu teres uma ideia, no meu grupo aqui, com meus estagiários, eu tenho uma dinâmica que é o seguinte, eu trago um problema para a gente aqui no escritório, né? E eu digo assim, olha, eu preciso de soluções para esse problema aqui. Eu quero 10 soluções para esse problema. O pessoal, nossa, 10. Eu disse, não, se ficarem reclamando, eu quero 20. Por quê? Porque, cara, é difícil, a gente dói pensar, né? E Tony Robbins, que é uma das maiores mentes hoje em PNL do mundo, né, ele sempre diz que a resposta mais criativa nunca é a primeira. Então, a gente aprender a desenvolver essas técnicas de criatividade, porque eu vou te dizer assim, as pessoas se preocupam muito com a técnica da engenharia, mas esquecem de um pequeno detalhe, nós não sabemos vender nosso serviço, a nossa imagem. Né? Porque a gente sempre ficou preocupado com essa questão técnica, mas eles esquecem que a gente não vende produto, mas a gente vende serviço. É uma venda. Então, se nós não soubermos vender, se nós não formos ousados, não formos criativos, né, a gente não vai conseguir evoluir como profissional. A gente tem que mudar o mindset. A virada de chave que você está indo agora, a primeira coisa é a mudança do nosso mindset, é a maneira que a gente tem de pensar. Eu sempre fico pensando aqui comigo, como é que foi aquela reunião que lembra quando o Japão teve a Olimpíada no Japão? Certo. Eu queria estar naquela reunião onde o primeiro-ministro japonês estava na reunião falando sobre a Olimpíada e uma mente lá, um cidadão chegou lá e disse assim, olha, o senhor vai se vestir do Luigi lá do Mario Bros, o senhor vai sair brincando igual o Mario Bros. É falando isso, cara, o primeiro-ministro do Japão. O cara teve coragem e ele se vestiu lá de Luigi e tal, saiu de um tubo, sabe? Foi muito bacana. Então, assim, precisamos de profissionais audazes, que não tenham medo de falar. É por isso que eu crio essa dinâmica com o meu pessoal, porque eu digo assim, a gente não tem que ter medo.
Outra parte da dinâmica que eu não contei aqui, vou te contar rapidinho aqui, é a seguinte, eu digo assim, quais são as piores 10 situações para vocês colocarem na mesa aqui, como a gente poderia solucionar esse problema aqui. Dá um exemplo aqui, pintar uma fachada de 20 metros de altura. Eu quero as ideias mais absurdas que vocês coloquem na mesa aqui. Vamos lá, o cara bota uma capa do Super-Homem e começa e voa e vai começar a pintar, né? É absurdo. Porque a partir do momento, cara, que tu faz as pessoas falarem os absurdos, depois disso, as criatividades não vão mais ter medo de falar. E já falaram as piores besteiras que tinha que falar, né? Mas eu sempre digo assim, eu não abandono nenhuma ideia em momento algum. Né? Se tu parares para pensar que um cara que desenvolveu o trem-bala, que ele não tem rodas, ele flutua, ele está através de eletromagnetismo, né? E superinduções. O cara foi para uma palestra falar sobre essa ideia dele, ele foi chacotado, ele foi ridicularizado. Se ele tivesse desistido ali, acabou, nós não tínhamos o trem-bala. Mas aí ele foi persistente, né? Verdade. Então assim, nós não temos que ter medo de dar ideias. As ideias, elas fluem. E volto a repetir para ti, a gente precisa reaprender a ser criativos. Né? Porque uma criança, ela é muito criativa. Nós nascemos com essa criatividade. Na verdade, ela é imaginativa. Porque a criatividade, eu sempre digo assim, a criatividade é a imaginação emitindo uma nota fiscal. Né? Que é quando tu consegue desenvolver isso daí. É por isso que o próximo passo meu do projeto Engenheiro Criativo é criar um curso de reengenharia criativa. O que a faculdade deveria estar dando, eu quero fornecer esse curso, quero dar essa oportunidade. Já estou escrevendo esse curso aí, acho que acho que mais ou menos um ano eu consigo concluir ele e a gente botar esse projeto em prática. Aí. Quem vai ganhar é a engenharia. Não está na nossa pauta aqui, mas você falando aí, pô, surgiu aqui na cabeça. Eu fico pensando o que passa na cabeça de um eleitor da nossa profissão, né, do nosso sistema, de deixar um cara que nem você fora da mútua, né? Para quem não sabe, que está assistindo aqui, o Janilton, ele foi candidato à mútua lá no Pará e não logrou êxito. Mas quem perdeu foi a engenharia e os profissionais, tenho certeza, porque quem está assistindo e está vendo profissional de excelência e qualidade, e Janilton também, para quem não sabe, foi coordenador junto comigo, na Câmara de Engenharia Civil, né, lá na Nacional, a gente discutia bastante sobre as forças da engenharia para sempre melhorar para o profissional e lembrando sempre que é honorífico, né? Trabalha porque gosta da profissão, né? Porque quer ver o melhor da profissão. E, pô, deixar um cara que nem você fora do sistema para poder contribuir com essa mente brilhante que você tem aí, pô, uma aula que está sendo aqui para gente. Eu fico pensando o que passa na cabeça do ser humano e, assim, e fico triste em ver que nosso sistema caminha cada vez mais para o lado político e não para o lado que, e sim de botar pessoas que têm capacidade para poder fazer alguma coisa diferente. Diego, eu que eu percebo aqui, tentei concorrer também na mútua e também concorrer a Conselheiro Federal, né? Justamente. Conselheiro Federal também. Pelo conselho aqui, né? E o que eu perdi por uma máquina que era muita mídia. É um marketing pesado. Né? E a gente sabe que eu até brinquei isso no meu Instagram, que eu estava sentado numa viagem para o aeroporto, né? E tinha aquelas mídias indoor, né? Que fica passando aquelas mídias indoor. Certo. Lá. E assim, eu bati uma foto onde eu peguei quase todo mundo que saiu na foto de cabeça baixa, olhando para o seu celular, e a mídia indoor lá não funcionava nada. E praticamente olhava para aquilo ali. Né? Então, hoje, as mídias sociais, quando eu falo para ti que nosso problema é tela, a gente está vendo muita coisa que realmente não deveríamos estar perdendo tempo com isso. Porque eu vou te dizer assim, eu tive que fazer uma desintoxicação. Cara, eu tive um tempo que eu lia 12 livros por ano, sabe? Era muito e eu tive um problema. Eu chegava a dormir, eu tentava dormir, eu não apagava, meu cérebro não desligava. Eu percebi que eu estava passando por um momento de obesidade mental. Era muita coisa no meu cérebro que eu precisei fazer uma dieta, um regime mental para que eu voltasse a ser a pessoa que eu sempre quis ser, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma gestão no sistema que é muito marketing, é muita mídia, toda hora se mostrando.
né? E a gente aqui, que é profissional da área realmente, a gente não perde muito tempo com isso. A gente quer gerar resultado. É por isso que eu sempre digo, Diego, a excelência, o crescimento da profissão da engenharia como um todo, ela se dá através do network, através desse trabalho de formiguinha que você está fazendo aí. Eu vi quando você começou. Você não tinha um terço do que você tem hoje de É verdade. atualizadores aí. E realmente, se tu chega a tu ver teus números aí, no começo, e tu não vê o crescimento, dá um desespero. Pô, ok, eu tô perdendo meu tempo, né? Justamente. É bem gradativo, né? A cada convidado ganha 5, 4, 5, 4. Porque a engenharia, o pessoal é muito fechado. A gente sabe que tem que ser devagar e constante. Eu li um livro do Austin Clown, que é um cara que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele escreveu também um livro chamado O Grande Potencial. Tá? Nesse livro, cara, ele comenta que a excelência do sucesso da pessoa tá na escolha, tá no seu network. Sabe, eu sempre cresci, eu não fui um CDF, não fui o melhor da turma, mas também não era o pior. Eu sempre fui aquele cara ali com do meio, mas sempre dizendo assim na minha cabeça. Vim de uma família muito pobre. Meu pai veio de uma seca no Nordeste, minha mãe veio de uma situação muito difícil no Amazonas, se forneceram aqui, eu nasci aqui no Pará, né? Mas era de uma família muito pobre. Eu sempre dizia assim, a única coisa que vai me fazer ganhar dinheiro é o conhecimento, é eu estudando. E quando eu vi, cara, um cara que tinha um conhecimento muito menor que o meu, muito menor que o meu, me contratava para desenvolver conhecimentos para ele, para dar soluções para os problemas dele. E ele muito mais rico do que eu, com muito mais dinheiro do que eu parei para analisar o que ele estava acontecendo. Eu vi o que é que ele tinha. Ele tinha bons relacionamentos, ele almoçava com os caras mais ricos da cidade, sabia se vender e sabia ele criou um campo de network para ele muito violento. E foi aí que teve a minha virada de chave, meu mindset. Eu tive que reaprender a me conectar com pessoas, né? E muitos de nós, cara, o engenheiro, ele é muito ele mesmo. Ele é muito dele. Isso daí foi a faculdade que formou a gente assim, né? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma e fazer com que a gente crie um poder de conexão melhor. Né? Então, Diego, eu tenho que te dar os parabéns pro teu trabalho, não desista. Pode contar comigo, a gente tem muita coisa para conversar também, futuramente. E a gente tem que ensinar os nossos profissionais, por exemplo, assim, tirar aquela visão, aquela coisa assim, que é holística. Se eu sou engenheiro civil, eu tenho que só construir. Não, cara, por exemplo, eu desenvolvi uma startup. Né? Por quê? Porque a gente tem que aprender a entender a dor das pessoas. Né? Se a gente conseguir, por exemplo, resolver o problema de uma dor de muitas pessoas e a gente conseguir ganhar R$ 1 em cada dor dessa absorvida, a gente conseguir 1.000 pessoas, a gente ganha R$ 1.000. Se for a dor de 1 milhão de pessoas, a gente ganha R$ 1 milhão. Né? Então, assim, tá cheio de problema para ser resolvido a construção. A engenharia tem muitos problemas a serem sanados. Né? A tecnologia veio para ajudar nesse sistema. Tem muita gente. Por exemplo, graças a Deus, a minha startup, eu senti um nicho. Né? O de obra é um aplicativo que vislumbra a reciclagem de materiais, a reutilização de materiais que sobraram de obras. Acho que você também é tocador de obra, você sabe muito bem que sobra muito material. Né? Justamente. E grandes construtoras têm grandes depósitos, grandes almoxarifados. Né? E tudo ali, o que é aquilo ali de capital imobilizado. Então, a gente está tentando dar uma solução de transformar capital imobilizado em capital de giro. Então, assim, volto a repetir, eu não preciso só tratar da engenharia, eu preciso dar soluções para a engenharia. É essa que é a grande chave. Pessoas, por exemplo, que entravam depois de live dessa que eu participava, entravam em contato comigo, eu preciso de um emprego, por exemplo, aconteceu com uma menina lá em Roraima. Ela disse assim, eu tô querendo sair daqui, tô querendo ir para Balneário Camboriú. Eu disse, tia, calma, por que você quer fazer isso? Não, porque aqui não tem nada que eu possa fazer na engenharia, eu tô pensando até em desistir. Eu disse assim, não, tu tem que ser bom em alguma coisa. O que você sabe fazer, por exemplo? Não, eu tenho vários cursos de AutoCAD, por exemplo. Eu disse, você tem curso de AutoCAD? Então, por exemplo, eu tô precisando de um desenhista para mim agora. Você quer fazer um serviço para mim? Eu disse, quero. E aí, hoje, ela é referência. Hoje, ela já trabalha com tecnologia BIM, tem um escritório dela. Cara, muito bacana isso. Então, o que faltava nela? Ela entender o que era a essência dela.
ela estava tentando focar no nicho que ela não conseguia entrar. Mas por quê? Só tem esse. Por que a gente não entra em outro? Às vezes a pessoa fica engessada, Janilton, na questão de ser funcionário, né? E fica com medo de empreender, né? Muitas das vezes a pessoa fica engessada. Nossa, será? Porque assim, eu também, enquanto eu era funcionário, ficava com receio. Eu falei, porra, eu vou entrar nesse meio, como é que vai ser? Como é que vai ser minhas contas? Até conseguir, eu só faço obra pública, como é que vai ser até ganhar a primeira licitação, até medir, receber o dinheiro de volta, como é que eu vou ter esse dinheiro? O receio de você conhecer o mercado. E você, como você está falando aí, a pessoa tem que se conhecer e tem que estudar o mercado que vai entrar. No caso, se for particular que seja, se for na questão de fazer projetos, também estude como é que está o mercado. Então a pessoa tem que ser um estudioso e ter coragem, né, para poder empreender. Mas, o Janilton, só para não alongar tanto aqui, agradecer, né, os meus patrocinadores aqui que apoiam a gente aqui. Agradecer a Geobras, Serviços Geotécnicos Geobras, 3D Engenharia, Obras de Luxo, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo Honório, fica lá na Farolândia, Soedes Empreendimentos, Obras Públicas, Bergs Hidráulicas, Serviços Hidráulicos, Bergs Hidráulica, Suprimac, aluguel de equipamentos de máquinas aqui em Aracaju, Suprimac, GL Construções, Obras de Incorporação, Friotec, serviços de ar-condicionado, peças para ar-condicionado e o ar-condicionado Friotec. Vá desculpando aí, Janilton, que tem que agradecer os colegas que apoiam a gente aqui, você sabe que é difícil. Amigo, é isso daí que a gente tem que fazer. É network, é trazer essas coisas aí, tá? E outra coisa, não tenha vergonha, posso até te dar uma dica valiosa aí. Pode aí, pode. E aí, amigo, coloca seu Pix aí. Porque eu teria o maior prazer em mandar um Pix para você. Não tem problema não. E outra coisa, tem que estar o tempo todo o Pixzinho aí aparecendo. Para quem quiser diziam, né? Quem quiser ajudar, né? te ajudar, amigo. Eu acho assim, como eu tô te falando, é um trabalho excelente. Eu tenho o maior prazer do mundo em lhe ajudar nisso daí também. Sabe? E que você não pare, que você não desista. E maravilha. É importante para isso daí. Aqui a gente grava aqui semanalmente, né? Desde o início do ano, né? De janeiro, a nossa primeira temporada. É semanalmente uma discussão nova, diferente, buscando sempre. E assim, como só eu, né? No caso aqui tem o nosso operador André, mas eu que faço a pauta, eu que corro atrás do entrevistado, eu que tenho que convencer muitas das vezes aqueles que eu não tenho amizade para poder vir para poder conversar com a gente. Já está tendo até procura no Instagram, né? Para quem está vendo aqui, é enge.luizdiego, de pessoas que vêm procurando a gente para poder ser entrevistado. Então, assim, tá levando, tá chegando, tá devagarzinho. É como você falou, é constância, devagarzinho, persistência, foco, vai dar tudo certo. E assim, já estou lhe dizendo aqui, Janilton, o papo tá tão bom, tá tão fluido, que eu já estou lhe convidando para a segunda entrevista, porque vai ficar muita coisa aqui para a gente conversar em aberto. E já deixo aqui o convite para a segunda entrevista nossa aqui, para poder levar o conhecimento aqui. Não vai dar tempo da gente falar sobre a questão do seu aplicativo. Vamos fazer essa parte aí só do Dioba, né? Que é a parte do aplicativo que a gente vai entrar nisso aí. O BIIN, né? Também para o pessoal também saber isso aí. Mas vai ficar para a próxima, porque assim, tá tão bom o papo, tá tão fluido, né? Você explicando, mostrando, abrindo a mente do pessoal, que o tempo tá se esvaindo aqui. Mas vamos lá falar sobre essa questão de palestra, né? Sobre processos gerenciais, né? Como é que tem sido ser palestrante nessa parte de inovação, de processos gerenciais? O que é que caracteriza um processo gerencial verdadeiramente inovador? Eu vejo assim, a gente está tão fraco hoje no desenvolvimento da indústria da construção, que qualquer coisa que você implante já é uma melhoria significativa, né? Eu sempre digo para as pessoas que vêm me procurar para se orientando sobre filosofia bem construída, sobre construção enxuta e tal, porque para tu ser enquadrado como filosofia ali, você precisa atender 5 regras e alguns preceitos, tá? E algumas ferramentas. Aí eu digo assim, é difícil, porque é uma filosofia, é mudança de cultura, não só tua, como de toda a tua equipe. Então eu digo assim, não começa querendo implantar Lean, não começa querendo implantar a filosofia como um todo.
Pega uma ferramenta só, implanta ela. Pega outra ferramenta, implanta ela. Cara, quando eu tentei fazer a minha primeira, o meu mestre de obra mesmo não acreditava nisso. Ele disse, doutor, isso não vai dar certo. Eu disse, não, fique tranquilo. Venha comigo, eu só quero que você acredite em mim, quero que você acredite que isso pode funcionar, porque isso já está rodando. Por exemplo, São Paulo e Rio Grande do Sul são os berços no Brasil da filosofia Lean, né? E agora também Fortaleza, com o professor Heineck lá, muitas pessoas muito pancadas, vamos dizer assim, consultora já faz isso, estagiário faz isso, brincando de pira, aplica a filosofia Lean. Aí você vê, sabe, já estagiário dando palestras sobre Kanban, sobre célula de produção, sobre linha de balanço. Então, assim, já se enraizou na cultura. Porque, volto a repetir, é filosofia. Por exemplo, a Toyota, quando implementou a primeira filosofia ali no Japão, depois que ela foi implementar nas fábricas dela, por exemplo, nos Estados Unidos, não gerava o mesmo resultado do Japão. Aí foram tentar fazer estudos o porquê que acontecia isso. Por causa da cultura. Os japoneses têm uma cultura, os americanos têm outra cultura, né? Então, como é uma filosofia, mudar a cabeça das pessoas que fazem há muitos anos aquilo que vem desenvolvendo é difícil. Então, Digão, é aquilo lá, é persistência, força de vontade e absorver conhecimento. Você também lá no início do nosso bate-papo aqui, você falou na questão das construtoras grandes, ela tem já essa questão da inovação, de aplicativo e tal, mas os jovens, né, os egressos, que são os jovens empreendedores, até mesmo a gente da média engenharia, tem certa dificuldade com a questão da inovação nessa parte de processos gerenciais dentro da empresa, né? Como é que você pode tocar no coração na mente dessa pessoa, desse empreendedor que ainda não colocou na cabeça que a inovação da transformação digital é muito importante dentro da sua empresa? Olha, quando eu trabalhava em consultora, que eu era funcionário, né, eu percebia uma coisa, o empresário, o foco dele é dinheiro. Como a maior de 90% dos empresários, eles querem resultado financeiro, né? E o que faltava para os profissionais, o que falta, na verdade, até hoje, é mostrar para o empresário o quanto ele pode ganhar com investimento em tecnologia, né? Então, o que a gente... Não adianta eu chegar assim, olha, você precisa trocar aquela máquina ali, e aquela máquina custa 20 mil reais. Ele só... Você falou e ativou o gatilho dele só de 20 mil reais, né? Mas você deveria ter colocado uma vírgula aí, dito, olha, ela custa 20 mil reais, mas compensação, o processo vai ser economizado, vai ser encurtado em tantos dias, e por causa disso nós vamos ter uma economia de X, e essa máquina se paga em 2 meses. Você está entendendo? Então, isso a gente não está sabendo levar. Eu tinha até a última empresa que eu passei, as pessoas se perguntavam para mim como é que eu conseguia vender tanta ideia para o dono da empresa. Ele comprava praticamente todas as ideias que eu levava para ele. A primeira coisa, eu volto a repetir, é PNL, é Programação Neurolinguística. Você tem que saber como a pessoa pensa. Você tem que saber como o teu superior pensa, como ele pensa. Porque quando você souber como isso funciona, vai ser fácil você vender qualquer ideia que realmente seja ideias produtivas. Uma vez uma prima minha chegou para mim e disse assim, porque meu chefe não sei o que, ele compra minhas ideias e tal, nananana. E ela disse assim, é porque ele é muito burro. Aí eu olhei pra ela e disse assim, você acha que ele é burro? O cara tem milhões, o cara tem 5 empresas. Você acha que ele é burro? Eu disse, talvez a burrice não esteja em você, que não está sabendo vender a tua ideia para ele. Verdade. Porque o que eu sempre digo com isso, Diego? Porque quando o problema está na gente, fica mais fácil da gente resolver, porque não depende de ninguém. Porque quando você bota o problema em outra pessoa, aí, meu patrão, fica muito difícil, porque tu tens que mudar toda uma cultura, toda uma filosofia lá. E é difícil você mudar o ser humano. Principalmente se tiver, como o Augusto Cury fala, de várias janelas killers abertas no passado dessa pessoa. Então traga o problema para você e mude em você. E vai ficar muito mais fácil de você conquistar tudo aquilo que tu tá almejando. Você... Quem olha assim, pô, tô parecendo aqui que tô falando com um cara que não é nem engenheiro, né? Porque geralmente a gente não vê um perfil dessa forma na parte da engenharia. Por isso que eu falo que o pessoal daí não ter um conselheiro federal que nem você foi uma perca que não tem condições nem de mensurar o tamanho da perca que poderia levar
para a engenharia aí do Pará e do Brasil, né? Porque quando o cara vira conselheiro federal, ele não deixa de ser distrital e vira a nível nacional. Você pode citar alguns exemplos, né, dessa parte de inovação de processos gerenciais que você chegou a ajudar a resolver problema, ou então ainda está ajudando? Assim, o que a gente precisa hoje em dia, de pequeno a médio porte, tem várias soluções para isso. A primeira coisa, a gente precisa implantar um software de ERP, tá? Nas consultoras, né, de melhoria. Por quê? Porque o ERP é um software de gestão integrada, ele integra a empresa de uma maneira geral e organiza a empresa de uma maneira geral, tá? Tem um software que eu gosto muito dele, pelas soluções que ele dá, só que ele é um pouco caro. Ele é para grandes consultoras, ele já está há muitos anos no mercado, mas hoje em dia tem muitos softwares que ajudam você a fazer esse tipo de controle, né? Porque a partir do momento que você entende que os estoques estão baixos e tal, é o que na filosofia Lean a gente chama de supermercados, né? Então, quando os estoques estão baixos, o próprio software já te sinaliza isso. Algumas ferramentas, algumas soluções já estão trabalhando com a filosofia Lean, implementando essas ferramentas dentro do software de gestão, entendeu? Então, o que a gente precisa é implementar essas gestões. E aí, o que eu quero te dizer com isso? A gente tem que saber, quando eu fiz a escolha para o primeiro software de ERP, eu passei pelo menos 3 meses estudando tudo que tinha no mercado. Porque não é só o menor preço, é o custo-benefício. É isso que nós temos que entender, o quanto ele vai nos beneficiar e trazer resultado para a gente. É isso que as pessoas precisam entender, analisar o custo e também o benefício que isso vai trazer. Pode falar, desculpe. Mas assim, a implementação do software é o primeiro passo. E outra coisa, equipar as suas equipes com ferramentas adequadas. Não adianta você ficar dando um serrote para o cara para cortar 5.000 metros de forno. Então, se você não estudar, é como o meu professor do mestrado falava, né? Janilton, nós temos que observar, observar e observar. Então, vendo essa questão, o que acontece? Todo dia, 9 horas, eu desço do escritório e vou rodar o canteiro. Eu preciso observar o que está acontecendo. Por que minhas células... eu sempre tenho a célula coelho, né? Que é aquela célula que puxa o processo produtivo, e tem aquela que está um pouco mais lenta. Tentar entender o que está acontecendo com a mais lenta. De repente é falta de habilidade, é falta de ferramenta, é falta do quê? Né? E sempre estudando, tem um site aí, uma empresa que vende muitas ferramentas inovadoras. Os caras são muito criativos em desenvolver ferramentas para construção civil, né? Então eu já conheço eles, eu peço lá, tem muita coisa lá que eu compro deles, né? Então estou conhecendo eles, usar a ferramenta tecnológica com o desenvolvimento do conhecimento técnico, nunca deixar de ouvir. Você tem que ouvir um pedreiro, você tem que ouvir até um ajudante. Uma vez eu estava com um problema dentro da Hidro, uma empresa do Grupo Vale do Rio Doce, né? Que quem me deu a solução foi um ajudante da obra. E aí o fiscal chegou comigo e disse assim: parabéns, doutor, parabéns, Janilton, tu deste uma solução muito bacana e a gente vai segui-la. Eu disse: não, peraí, você está me dando os parabéns? Segura só um pouquinho. Zé, vem aqui. Não, a solução não foi minha, foi dele. Sabe, aprender a reconhecer o time. Justamente, dá a César que é de César, né? Isso, cara, é uma satisfação. Tu vai ter uma pessoa produzindo muito para ti sem tu gastar muito. Porque, cara, o que muitas pessoas precisam é ser reconhecida por aquilo que faz. E tu como líder, tu como gestor, tem que aprender a trabalhar isso na tua equipe. Janilton, como eu falei anteriormente, nosso papo aqui fluiu tão rápido, tão bom, que até preciso aí, vai ter muita coisa aqui para perguntar. Já deixo o convite para você aqui retornar, para poder gravar novamente. E vou fazer 2 perguntinhas. A última que eu sempre faço aqui, que é de praxe aqui para os convidados, mas eu queria saber o que você pode dar com mentoria para os egressos, né? Que habilidade eles podem levar da faculdade para o campo de mercado, né? Qual é o pensamento, qual é esse feeling que hoje está precisando no mercado de trabalho, o egresso da engenharia civil, que é a que faz você e a mim? É uma palavra. Eu posso te resumir isso numa palavra: criatividade. Nós precisamos ter engenheiros criativos, de verdade, para dar soluções criativas
E geralmente essas soluções criativas ela vem com economia, desenvolvimento e resultados nunca antes esperados, né? Porque se tu vai dar uma solução inovadora, como o nome já diz, ela é inovadora, ela não existia. Então, para que isso aconteça, tu tens que aprender a desenvolver isso. Inclusive, eu queria te dar uma sugestão de tema pro próximo. Vamos falar sobre empreendedorismo. Já vou anotar aqui. Vamos ensinar os nossos egressos a empreender, porque, como eu digo lá na faculdade, se a gente ensina as pessoas a ser seletista, a sair para a procura de trabalho, nós vamos ter, cada turma é formada com 35 alunos, então nós vamos ter 35 desempregados assim que se formam. Mas se nós estivermos ensinando nossos alunos a serem empreendedores, nós vamos ter 35 empresários que vão dar emprego. Eles não só não vão precisar de emprego, mas como eles vão dar emprego também. Então, o ganho significativo disso é muito grande. Então, vamos ensinar nossos egressos a pensar, a sair fora da caixa. Eu até fiz um trabalho acadêmico lá de campo, onde eu dei uma sugestão de criação de uma startup. E até hoje eles estão trabalhando nisso daí. Então, eu sempre digo assim, eu tenho muitas ideias de startup na minha cabeça, muitas. Mas como eu te falei, eu não procrastino. Então, eu estou focando numa agora, que é o de obra. Eu estou focando nela. E eu sempre passo as ideias para frente. Eu nunca deixo elas comigo. A minha mãe diz assim, mas tu não tem medo das pessoas roubarem tua ideia e tal? Eu digo, mãe, eu não tenho medo não, porque entre você ter a ideia e executar, tem um gap muito grande. Esse é o primeiro fato. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Né? Exatamente. E por incrível que pareça, eu dei uma ideia para o Diego, e o Diego abrir aí o empreendimento, abrir uma startup e ganhar muito dinheiro com isso, e lá na frente ele lembrar de mim, ele quiser, vou dar 1% para esse cara aí que deu ideia para mim, né? Eu já te agradeço, já. Vamos virar sócio, pô, é melhor. Com certeza. Ô, Janilton, muitíssimo obrigado. Vou pedir para você as considerações finais e uma mensagem que eu sempre peço aqui para os nossos entrevistados. O que o Janilton espera para o futuro? Cara, eu espero assim que o desenvolvimento, o meu maior sonho hoje é que realmente nós viremos uma indústria da construção civil, né? Que nós sejamos uma indústria de verdade. Porque uma das coisas que impede o crescimento de uma nação é a falta de desenvolvimento tecnológico. Tá? Se a gente parar para analisar que Singapura, há 80 anos atrás, era um país de miseráveis e hoje ela é uma megalópolis, tudo isso se deu ao conhecimento técnico, ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento das engenharias dentro da própria capital. Né? Então, o país fechou com as maiores multinacionais, trouxe elas para dentro, e uma das condicionantes era que o povo precisava ser treinado para isso. Então, investiu 100% em educação. Hoje, praticamente, não existe analfabetos em Singapura, e é uma megalópole por causa que as maiores empresas, indústrias do segmento tecnológico estão dentro desse país. Né? Então, meu sonho é que nós viremos de verdade uma indústria e que os nossos profissionais, né, estejam capacitados para absorver esses conhecimentos e que se traga, porque tudo nasce no ensino básico. Se você não tiver um ensino básico muito bem forjado, muito bem elaborado, e com pessoas realmente comprometidas, porque e parar com esse negócio de jeitinho brasileiro. Isso não existe jeitinho. O sucesso não tem jeitinho. Se tu achar que ganhar dinheiro, se tu vê alguém ganhando dinheiro de uma maneira muito, muito fácil, alguma coisa errada tem. Porque empreender é difícil, principalmente no nosso país. Então, essa habilidade é que a gente tem que ensinar para os nossos jovens. Tem que mostrar o caminho para eles. Porque, graças a Deus, nos últimos anos que eu venho estudando isso daí, muitos jovens estão enriquecendo mais cedo, porque estão desenvolvendo startups, estão desenvolvendo empreendimentos, estão desenvolvendo, junto com seus conhecimentos, tudo aquilo que realmente o país está precisando para desenvolver. Então, Diego, sem engenharia e sem conhecimento, a gente não consegue ser uma nação potência, mesmo nós temos essas potências minerais, temos todas essas potências naturais do país, mas nós não vamos conseguir nos desenvolver. Pô, muitíssimo obrigado novamente. Uma aula. Não é surpresa, né? Vindo de você, um cara exemplar no que faz. Fico aqui o agradecimento e já deixo o convite para poder. Já anotei aqui o tema, vem empreendedorismo. Para a próxima,
Vamos fazer isso aí, especialmente para o pessoal que está nos assistindo. E pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ficou até aqui, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente e não esquece do Triplo C. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?